Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto. Tratamos de assuntos sempre muito relevantes, sempre muito importantes para a sociedade, dentro de uma perspectiva do telespectador. Pensando na ansiedade, na informação que o telespectador da TV da cidade deseja receber. E é o caso do programa de hoje. Daqui a pouquinho eu te apresento a nossa convidada deste programa, desta segunda-feira, no Opinião Cidade. Antes disso, me permita que eu dê uma breve informação a respeito de um evento que está programado para o próximo domingo, dia 21 de dezembro, aqui em São José do Rio Preto. É o Concerto Sinfônico Coral de Natal. Vai ser realizado dia 21 de dezembro, domingo, às 20 horas e 30 minutos, no Clube Monte Líbano, ali na rodovia Washington Luiz, entre Rio Preto e Mirassol. A apresentação da Orquestra Filarmônica de Rio Preto e do Coral Paulista Ensemble. A direção artística é do maestro Paulo de Tarso, que vai reger a Orquestra Filarmônica de São José do Rio Preto neste próximo domingo, a partir das 20 horas e 30 minutos, no Clube Monte Líbano, aqui em São José do Rio Preto. É muito importante eu destacar para vocês os valores dos ingressos que já estão colocados à venda. O ingresso custa R$15 para associados nas cadeiras, R$40 para não associados, e há um ingresso especial de R$1.000 com 4 poltronas para os chamados mecenas, as pessoas que poderão colaborar efetivamente, financeiramente, com essa realização da Orquestra Filarmônica de Rio Preto e do Coral Paulista Ensemble no Clube Monte Líbano. Os pontos de venda dos ingressos são a Enoteca Cursino e o próprio Clube Monte Líbano, no centro da cidade. Monte Líbano fica ali na rua Siqueira Campos, no centro da cidade. Este aqui é um cartaz de divulgação do evento, chamando a atenção para este Concerto Sinfônico Coral de Rio Preto, uma colaboração do Clube Monte Líbano e do maestro Paulo de Tarso, que vai reger a Orquestra Filarmônica de Rio Preto e o Coral Paulista Ensemble. Todo mundo está convidado, portanto é muito importante que as pessoas prestigiem eventos dessa natureza em São José do Rio Preto. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre acidentes de trânsito, sobre consequências dos acidentes de trânsito, sobre os problemas do trânsito numa cidade como São José do Rio Preto, e para isso nós convidamos para participar do nosso programa a doutora Regina Choeire, que é do Instituto Luci Montoro, em Rio Preto. Regina, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. E eu gostaria que a gente começasse falando exatamente sobre isso. O que é o Instituto Luci Montoro? Que tipo de trabalho ele faz em benefício da população, não só de Rio Preto, mas de muitas cidades da região também. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Bem, obrigado, Rei. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com os telespectadores. A Rede Luci Montoro é uma rede que busca o atendimento integral à pessoa com deficiência. E ela existe em 15 cidades do estado de São Paulo, sendo que a nossa unidade de São José do Rio Preto, há 3 anos, está atendendo mais de 200 municípios. Nós atendemos desde Araçatuba e região até a divisa com Mato Grosso. Então, nós atendemos, dentro da Secretaria de Estado de Saúde, 2 DRS, Divisões Regionais de Saúde. Certo. Chegou a 200 municípios. E atendemos na integralidade, como eu falei. Então, temos todos os profissionais da área de reabilitação, médicos fisiatras, fisioterapeutas, TOs, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas, que atendem essas pessoas que sofrem acidentes, ou têm um derrame cerebral, ou são crianças que estão com paralisia cerebral, ou até aquela pessoa que também tem fibromialgia e outros problemas. Tá. Então não são apenas vítimas de acidentes de trânsito, claro que não, né? Também outras pessoas podem se servir desse trabalho do Luci Montoro em São José do Rio Preto, na nossa região, e comparecer lá. Onde fica o Luci Montoro em Rio Preto? Olha, ele fica na Avenida Jamil Feres Kifuri, ou seja, é mais fácil falar que fica do lado do Hospital da Criança e ao lado do Hemocentro, ali no miolinho do São Manuel, do Jardim São Manuel. Você já disse, tem 3 anos de existência em São José do Rio Preto. 3 anos. E o que chamou a atenção, por isso que nós estamos desenvolvendo essa campanha, como você observou, a gente atende todas as pessoas que têm alguma sequela motora. Só que a unidade de Rio Preto começou a se caracterizar por ter um número exagerado de pessoas com acidentes de trânsito.
Para você ter uma ideia, na região do ABC Paulista, onde também temos unidades, lá é pessoas que caem da laje, porque tem ali na periferia Diadema, né? Aquela Sim. periferia de São Paulo, as pessoas caem da laje, ou empinando pipa, ou fazendo o seu churrasquinho. Utiliza-se a laje como uma área de lazer, das residências. Então, para São Paulo, é essa a campanha. Em outras regiões, é a coluna frágil, as pessoas que mergulham em água rasa. Também temos um número grande, né? E na nossa região, os acidentes automobilísticos. Por que será que na nossa região existe esse problema? Já tem alguma causa para que a gente consiga identificar as razões de ter do número de acidentes de trânsito em Rio Preto ser muito elevado, ser maior até do que cidades mais importantes do que Rio Preto, né? Olha, Rei, a pesquisa que foi feita, até eu quero agradecer a Patru, que também nos passou esses dados através do seu observatório de trânsito, né, de acidentes, mas lá coloca os dois lados da moeda, né? A mesma coisa que faz Rio Preto ser tão bacana, né? Essa pujança, esse desenvolvimento cada vez maior, trouxe também um número enorme de veículos. Então, a cidade tem uma frota muito grande de veículos e motos. E acredita-se que esse, aliado a falar no celular, uso de álcool, né, que foram essas as causas principais. Eu penso que não é você ter um monte de moto que vai fazer com que tenham acidentes. Acho que em cima da moto tem o condutor e também tem o outro no carro que é mal educado no trânsito. Então eu acredito que é mais da pessoa, não é o número de motos ou de carros. E vários fatores devem concorrer para isso, né? Alguns desses você citou agora, por exemplo, a questão da utilização do celular no trânsito. A pessoa, é normal, você vê, é muito frequente a gente ver isso. E imagino que ocorram coisas como não utilização do cinto de segurança, que no caso de um acidente acaba sendo fundamental, né? Isso. O álcool, né? O uso de álcool antes de dirigir, parece que isso teria melhorado um pouco em consequência daquela lei seca, etc. Mas também há momentos em que a gente sente que o pessoal baixa a guarda um pouco. Então acontecem esses problemas, né? Você concorda com isso? Eu concordo também. Para você ter uma ideia, nós temos dados que aí carros com airbag e carros que têm o uso do cinto de segurança, eu vou dar o exemplo de médicos fisiatras, que é a minha área, mas que trabalham num hospital de elite, né, como o Hospital Einstein, em São Paulo. Certo. Conversando com colegas a respeito desse assunto, no Einstein, as pessoas com fratura de coluna e lesão medular incompleta é maior do que dos outros locais. Por quê? Porque o número de pessoas com carros importados que tem airbag e que tem o cinto faz com que as lesões, apesar de graves, são menos graves do que os pobres mortais que têm os carros. Não, então é interessante, eles têm dados diferentes dos nossos. Doutora Regina, Rio Preto é uma cidade que, por exemplo, a região norte de Rio Preto tem ali a população de uma grande cidade, algo em torno de 150 mil habitantes. Uma outra cidade, alguma coisa assim, e com uma grande prevalência de motocicletas mesmo, e jovens, etc., né? Aí nós juntamos duas ou três coisas que se coabitam, né? Quer dizer, o jovem, ele é mais impetuoso, ele é quase que sempre protagonista de acidentes de trânsito, e ele está em cima de uma moto, no qual ele faz o papel de, além de condutor, também de para-choque, né? Ou coisa parecida. Verdade. Então, esse é um fator de agravamento. Um fator de agravamento. Tem dados que mostram que é o homem jovem, de classe C e D, e muitos acidentes nas vias públicas na região norte, né? Isso é complicado, porque a gente trabalha com a reabilitação, sabe que não é só o acidente, a gente sabe que atrás de uma pessoa, de 3 a 4 pessoas da família também adoecem juntos. Exato. Porque é uma esposa que para de trabalhar, porque ela tem que cuidar desse marido, ou uma mãe, ou um filho. Então, sempre atrás de uma pessoa com deficiência tem tudo isso.
E não é só o fator biológico, a gente sabe que tem o fator social e psicológico. É o chefe de família que acaba diminuindo os seus proventos, porque ele já não vai poder prover a família como ele provia anteriormente. A parte de depressão e de problemas psicológicos que o acidente, né, o sequelado acaba apresentando. Então, é um gasto público muito grande, um custo social imenso. Nossa. E é isso que a Rede Lucy Montoro faz, ela trata na sua totalidade. Então, nós temos lá as assistentes sociais e as psicólogas que acompanham esse jovem na melhor fase da sua vida, muitas vezes está fazendo faculdade, está com o seu primeiro emprego, comprou a moto, comprou o automóvel, está financiando, vai lá, bate, perde um membro, né, perde uma perna, perde um braço, e tudo isso são sequelas que são trabalhadas pela psicóloga e pelo assistente social. Por outro lado, eles ficam muitas vezes com essas sequelas motoras, presos a uma cadeira de rodas. Eu falo que cadeira de rodas não é prisão, né? É uma liberação, porque com a cadeira eles podem ir para todos os lados. Atenua ou precisa, um pouco, atenua, né? Usar uma prótese, uma órtese, um andador. E tudo isso também é dado na Rede Lucy Montoro gratuitamente. Puxa vida. Nós temos tudo isso. Aí eles ganham peso, então nós temos o professor de educação física e o nutricionista para fazer com que eles também... Por isso tem que ter essa ação multidisciplinar, né? Então são meses e meses de trabalho com esses profissionais. Tá certo. Doutora Regina, eu vou pedir a sua licença para a gente fazer um rápido intervalo do nosso programa e a gente volta na sequência com Opinião Cidade para mostrar exatamente um vídeo trazido pela Rede Lucy Montoro, pela doutora Regina, para mostrar um pouquinho da importância dessa campanha que está sendo realizada agora de prevenção dos acidentes de trânsito. Um rápido intervalo e voltamos aqui na sequência. Até já. Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto, hoje conversando com a doutora Regina Chueire, da Rede Lucy Montoro, em São José do Rio Preto. No primeiro bloco, a doutora Regina estava explicando para a gente a natureza dos trabalhos que estão sendo realizados aqui na unidade da Rede Lucy Montoro, em São José do Rio Preto. E, sobretudo, ela dedicou bastante atenção a falar sobre o maior, talvez, dos problemas enfrentados pela instituição, que é a demanda pelo atendimento de pessoas vítimas de acidentes de trânsito. E entre essas pessoas, a gente nota a presença, quase que a prevalência de pessoas jovens, né, do gênero masculino, né, homens jovens, sofrendo acidentes muitas vezes de moto, né, o que causa problemas muito sérios, não apenas os problemas de saúde, como o doutor explicou, mas uma série de problemas secundários, problemas com a família, problemas psicológicos, problemas sociais, uma coleção de problemas, não é isso, doutor? Esse é o problema. Mas a doutora Regina nos trouxe aqui, fez a gentileza de nos trazer um vídeo preparado pela Rede Lucy Montoro e por essa campanha que está sendo realizada em São José do Rio Preto de prevenção de acidentes. Vamos ver se a gente consegue ver o vídeo agora e depois a gente continua conversando com ela sobre isso. Até já. A chance de morrer no trânsito em Rio Preto é 2 vezes maior do que na capital. Enquanto em Rio Preto o índice é de 25 mortes para cada 100 mil habitantes, em São Paulo não passa de 13. No estado, a média é de 23,7. Rio Preto está acima de todos os outros 645 municípios do estado de São Paulo em acidentes de trânsito. De janeiro a julho de 2014, foram registrados cerca de 2.500 acidentes de trânsito com vítima, sendo que uma estimativa da polícia aponta que, em 35% dos casos, quem provocou a batida acaba fugindo sem prestar socorro. Foram registrados 1.643 acidentes sem vítimas e 177 mortes no perímetro urbano e nas estradas da região. Essa campanha ela é fundamental e convido a todos vocês a participarem. Nós precisamos reduzir rapidamente o número de acidentes na nossa cidade. Isso é possível, desde que todos colaborem e que todos transmitam aos seus familiares, aos seus amigos, e passam a ter uma conduta adequada no nosso trânsito. Rio Preto é a cidade paulista com o maior número de motos entre os municípios, com mais de 250 mil habitantes.
equivalendo a 22% da frota de veículos composta por motocicletas, ou uma para cada 4 moradores. O índice de motorização em Rio Preto é um dos maiores do país. O município se aproxima de ter um carro ou moto para cada morador. Já são 348.160 veículos para 438.354 habitantes. Mas o mais triste é que, em muitos casos, o desrespeito às normas de segurança é fator preponderante para a incidência de acidentes de trânsito, seguido pelo consumo de bebida alcoólica associado à direção de veículos automotores em São José do Rio Preto. Considerando que em São José do Rio Preto temos a maior frota de veículos do estado de São Paulo, consequentemente o número de feridos no trânsito é muito grande. E em sua maioria decorrente à imprudência do motorista. Recentemente tivemos uma alteração em nossa legislação, elevando o valor da multa a 900% a mais em alguns casos, na tentativa de coibir essas imprudências dos motoristas. Esperamos que com esse aumento nas multas e ações de conscientização, você motorista veja a importância da direção defensiva no dia a dia do nosso trânsito em São José do Rio Preto. E com isso diminuímos juntos o número de acidentes e feridos em nosso trânsito. Quando dirigimos, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo e temos que ficar sempre alertas, pois um erro ou uma atitude imprudente pode mudar a vida de uma família para sempre. Eu queria pedir para as pessoas que tivessem um pouco de consciência sobre a direção, sobre bebida, que eu fui vítima de um acidente de trânsito, misturei bebida com direção e foi no que deu, acabei ficando nessa situação. A gente pensa que nunca acontece com a gente, né? Mas aconteceu. Eu ia passando de moto na avenida principal, um rapaz invadiu, não parou o sinal de pare e me pegou eu com a moto, porque estava de carro. Eu acho que a pessoa tinha que respeitar mais o trânsito, parar no pare, não usar celular, não usar bebida, para que a gente tenha uma cidade melhor. Não é fácil, assim, a família, né, para a família receber a notícia, cuidar de uma pessoa deficiente, muda toda a estrutura. Eu tive que me afastar do meu trabalho para poder cuidar dele. E é isso aí, gente. Respeitem as leis do trânsito. A maioria das colisões, 93%, ocorre em ruas e avenidas, e só 7% nas rodovias que cortam o município. Portanto, é preciso que você, cada um de nós, tenha a dimensão do nosso papel. Somos nós que podemos evitar, somos nós que podemos mudar esta realidade triste que acomete a nossa juventude e que atenta contra a vida. Vamos celebrar a vida? Bem-vindo a essa campanha. Vamos mudar essa história. Vamos fazer de Rio Preto o município mais seguro do estado de São Paulo. Eu conto com você. Vamos mudar os números dessa estatística tão triste. Vamos fazer com que as ruas e avenidas de nossa cidade sejam apenas para levar e trazer boas notícias. Eu vou fazer a minha parte. E você? Muito bacana, muito tocante, muito competente do ponto de vista de alertar as pessoas para a realidade que está próxima. Todos nós conhecemos casos e casos de pessoas que, como alguns citados aí, pessoas que comprometeram até o rendimento da família, porque a mulher teve que abandonar o trabalho, etc. Isso existe toda hora. Cada um de você que está em casa nos vendo agora deve ter lembrado de alguns casos parecidos com esse. Né? É muito real. E esse número citado em um dos momentos desse vídeo, doutora Regina, deixa claro que o nosso problema principal, central agora, nesse momento, é o trânsito urbano da cidade. Né? 93% dos acidentes com vítimas ocorrem nas ruas e avenidas do perímetro urbano da cidade, e não nas rodovias. Claro que nas rodovias tem problemas também, mas o trânsito urbano precisa começar a ser atacado imediatamente. Né? E se a gente pensar que agora, o ano que vem, nós vamos ter muitas ações sobre mobilidade urbana no nosso município, Exato. Né? E a gente sabe que tem projetos técnicos sociais acoplados a essas obras. Então existe um apoio até também do Departamento de Trânsito da nossa cidade
a que sejam divulgadas e sejam feitas várias campanhas nesse sentido. Porque depois que nós chegamos a esses dados, a gente começou a entender muitas outras coisas. Como você viu ali está o Dr. Horácio, que é o nosso superintendente da FUNFARM. A FUNFARM é a fundação que cuida do Hospital de Base, Luci Montoro, Hospital Materno Infantil e o Hemocentro. E temos ao lado a Faculdade de Medicina e Enfermagem. Por isso que o pronto-socorro é lotado de gente com acidentes, né? E por mais que se abram alas, reformem, coloca médico, coloca enfermeiro, coloca paramédico, está sempre lotado. Porque realmente é o maior problema na nossa cidade. Porque outros lugares poderiam ser infartos, acidentes com tiro, ferimento por arma de fogo, mas o nosso problema é o acidente mesmo. E a gente vê todo dia, né? Basta abrir a janela para ver alguma coisa nesse sentido. É realmente problemático. E outro número citado nesse vídeo, que a gente pôde ver agora há pouco, a proporcionalidade dos acidentes numa cidade como Rio Preto em outras cidades maiores, inclusive São Paulo, por exemplo, é muito grande, né? Dobro. Posso estar enganado em relação aos números, mas parece que de 23... dobro aqui. Em São José do Rio Preto, em relação a outras cidades, é um número muito maior, né? E tanta gente que às vezes vai dirigir em São Paulo, aquele famoso, né? Eu tenho medo de atravessar São Paulo, tenho medo do trânsito lá, está correndo risco aqui. Aqui é mais grave. Mais grave. Mais grave. Bom, como a gente está conversando aqui com a doutora Regina, existem vários outros fatores que devem contribuir, e não apenas o número de veículos automotores na cidade. Eu sei que esse assunto agora não é exatamente a praia da diretora da rede Luci Montoro, mas a gente sempre tem a impressão de que a formação do condutor de veículos tem alguma coisa a ver com isso também, né, doutora? Tem. Eu acredito que é falta de civilidade, né? E educação para o trânsito. Embora cada vez mais para você conseguir tirar sua carteira de motorista são feitos vários cursos, mas a gente está vendo que não há uma melhora nisso, né? Porque por mais que teoricamente se mostre as ações e respeito à legislação, e vamos lá, como é que você tem que saber todas as regras de trânsito, mas não está fazendo desse futuro condutor um motorista melhor. Porque é uma coisa interna, eu acho. Você vai para os Estados Unidos, desculpa te cortar. Imagina. Mas o ano passado fui para um curso lá, e o rapaz da van era um brasileiro, ele falou assim... a senhora observou, com outros médicos brasileiros também, que não se usa capacete, pelo menos na cidade onde a gente estava, na moto? É mesmo. Porque é inadmissível, ninguém entende que alguém vai colocar a própria vida em risco, vai todo mundo andar devagar. Falar no celular também. Não existe uma regra. Eles param e conversam com o carro parado. É uma questão de civilidade, né? Não sei como é que se muda isso no país. Pois é. Eu tenho a impressão que a gente sempre tem que ir naquela coisa de bater no ferro frio, né? Malhando o ferro frio. E as campanhas educativas, aliás, como essa que nós estamos vendo aqui, sobre a qual nós estamos falando aqui agora, né? De conscientizar as pessoas, etc. E aí, doutora Regina, a rede Luci Montoro, essas entidades todas estão envolvidas nessa campanha, também tem algum trabalho nesse sentido de fazer campanhas junto às escolas, por exemplo? Sim. E eu estava conversando com a doutora Regina antes da gente começar aqui, a senhora estava me dizendo que um dos objetivos seria fazer com que as pessoas envolvidas em acidentes de trânsito ou penalizadas com multa de trânsito conhecessem a rede Luci Montoro e vivenciasse ali esses casos reais, né, que fossem bem-vindas à vida real, não é isso? Quando nós lançamos a campanha a semana passada, lá no Hospital de Base, estiveram presentes até algumas vereadoras e não é que eu estou puxando a sarna para a sardinha, né, para a mulher, né, mas as mulheres ficaram muito tocadas com isso. Então, a gente quer fazer um trabalho, claro que a legislação de trânsito nós não podemos, enquanto município, alterar, mas convidar aquele infrator a ir visitar a rede Luci Montoro, e também não é só a rede Luci Montoro, nós temos outros centros de reabilitação importantíssimos na nossa cidade, que também trabalham com a pessoa com deficiência e com o trânsito, né, relacionada com o trânsito, visitar esses centros, saber o que acontece, esse outro lado. E também o aluno das autoescolas, nós vamos trabalhar isso, convidá-los
para eles irem ver o que acontece quando acontece um acidente de trânsito. Sem dúvida. Então a gente vai agir nessas linhas. Quero agradecer o apoio que vocês estão nos dando. A gente tem esse vídeo está à disposição de todo mundo. Várias igrejas já estão pedindo para colocar antes da missa, antes do culto. E os clubes de serviço também estão nos procurando, e a gente também, o ano que vem, vai batalhar muito isso. Porque nós queremos diminuir esses índices. Nós vamos fazer essa campanha durante um ano. E daqui a um ano vamos verificar o que está acontecendo. E também queremos dar todo o apoio para o Departamento de Trânsito do município e as escolas também que quiserem nos convidar. A gente vai lá, temos palestra, temos pacientes dispostos a ir conversar com os alunos. Então a gente está assim, numa batalha muito grande, uma força-tarefa muito importante. Bacana. Claro que o agravamento das penas, das multas de trânsito, o aumento pecuniário das multas, por exemplo, também é importante, mas nada vai se conseguir se fazer efetivamente sem a conscientização das pessoas, né? Sem o envolvimento deles, de cada um dos motoristas e de cada um dos pedestres também. Porque pedestre também, né? Exato. Em algum momento, tem até uma campanha que diz isso, em algum momento a gente é pedestre, o motorista deixa de ser motorista e é pedestre. Quer dizer, isso, são vários fatores, como eu disse, que concorrem para isso, e a gente tem que resolver essa questão. Hoje mesmo eu estava lendo alguma coisa do Pondé, né? Na Folha de São Paulo, que também tem um problema. A pessoa atravessa a rua achando que é imortal, né? E ela é a parte mais frágil da história. Frágil, eles atravessam sem olhar muitas vezes. Então a gente tem que educar até o pedestre. A doutora Regina mencionou agora há pouco aqui que num evento que contou com a participação de algumas vereadoras de São José do Rio Preto, e ela falou, não estou puxando a sardinha para minha brasa, não. Mas a doutora Regina, todo mundo sabe disso, foi vereadora em São José do Rio Preto. Quantas legislaturas, doutora? Uma legislatura. Deixou um grande trabalho realizado na Câmara Municipal. É um dos nomes de destaque da história política de Rio Preto recente aí. E não devia ter deixado a vida pública já, mas já que deixou, quer dizer, continua de outra forma trabalhando pelo bem-estar da coletividade. Na minha profissão mesmo, né? Não deixo de estar fazendo um trabalho para a cidadania, né, das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. É uma curiosidade minha, agora essa decisão de ter deixado a vida pública é irreversível mesmo? Foi uma coisa, tem alguma coisa a ver também com a dedicação à profissão mesmo? É um momento assim, que é uma opção, né? Hoje eu sou diretora de 2 unidades, né? Estou muito realizada com o Luci Montoro aqui, acabou trazendo outras coisas boas para a cidade, né? Hoje nós temos um serviço de residência médica na área de reabilitação, porque não sei se você sabe, mas o Brasil, ele é signatário da Declaração de Direitos da Pessoa com Deficiência. Então hoje tem uma força de lei igualzinho fosse a Constituição. E a deputada Mara Gabrilli, que é muito conhecida, uma moça tetraplégica, inclusive, ela está batalhando muito para a legislação relacionada à pessoa com deficiência. E tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com deficiência. É muito expressivo, né? Muito grande o problema. Temos de 35 a 45 milhões de pessoas no Brasil. Nossa. E é uma população invisível e que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Então, a minha especialidade, sou médica fisiatra, então você acaba trabalhando um lado político disso, né? Mas dentro da sua profissão de saúde. De um modo geral, doutora, a gente pode dizer que a questão da mobilidade, enfim, os recursos colocados à disposição das pessoas que têm problemas de locomoção, etc., melhorou um pouco, né? Melhorou. A gente já tem acessibilidade em alguns prédios públicos, descer e subir de uma calçada, mas não é em todo local, não. As calçadas têm problemas, etc. O problema existe, né? Não, o problema existe. Eu acredito que melhorou muito o direito das pessoas com deficiência, seja em São José do Rio Preto, como seja no Brasil como um todo. A partir dos Estados Unidos, para ter uma ideia, falando um pouco da minha especialidade, né, que vai junto com a história da pessoa com deficiência, quem que procurava médico especializado em reabilitação? Os países que tiveram guerras, né? Isso. Então, assim, Vietnã, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Golfo, acabaram tendo sobreviventes, esses sobreviventes voltavam para os seus países, e aí, como é que
ia se cuidar. Então, nesses países os direitos são muito mais definidos, né? Direito da pessoa com deficiência. Já no Brasil, durante muito tempo, as pessoas, ou por acidente automobilístico, acidente de trabalho, elas estavam muito colocadas de lado. E a partir de uns 5 anos, 10 anos, houve um grande movimento. Claro, o movimento existe há muito tempo, mas a partir do momento que o Brasil foi signatário dessas leis, a gente tem visto, você pode ver, num shopping hoje você vê muito mais crianças nas suas cadeiras de roda, a igualdade nas escolas. Essas pessoas que ficavam marginalizadas em casa, hoje perderam o medo de sair de casa. Né? E o ambiente muitas vezes transforma uma pessoa deficiente em eficiente. Sem dúvida. Se você pensar que tem corredores amputados com prótese, que fazem 100 metros em menos de 10 segundos, nem eu nem você conseguimos. Quem é o deficiente aí? Quem que é o deficiente aí? A pessoa, ontem eu estava vendo aquele rapaz que era do Big Brother e que sofreu um acidente automobilístico, ficou paraplégico. Ele é tetracampeão mundial em canoagem. Isso. E ele apostou com um apresentador de televisão. É claro que ele foi lá na frente e ganhou. Então, quem que é o deficiente? Então, o ambiente transforma. Então, esse é um trabalho grande, multidisciplinar, quer dizer, não é só o médico, faz também parte de todos os outros profissionais de saúde, a imprensa, a legislação. Então, foi muito bom. Isso de você ver que, por exemplo, hoje em dia, um barzinho que tem o banheiro adaptado, que tem a rampa, e com tanto jovem acidentado, ele vai ter um público maior. A loja que tem um lugar para você experimentar roupa adaptado, você vai ter mais venda. Sem então dúvida. Isso aí é uma questão de mercado que tem melhorado muito no mundo inteiro e no Brasil também. Acredito que isso não vai acabar. Essa sociedade alternativa, né? Tá certo. Tantos roqueiros aí, né? Na cadeira de roda e que continuam, né? Aí o cara do Paralamas, né? Então aí, eles estão dando seus exemplos. Sem dúvida. Deixa eu pedir a sua licença por mais um rápido intervalo do nosso programa. A gente volta daqui a pouco para o terceiro e último bloco do Opinião Cidade, conversando hoje com a doutora Regina Schuele, da rede Luci Montoro, em São José do Rio Preto. Um rápido intervalo e estamos aqui na sequência. Até já. Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, hoje conversando com a doutora Regina Schuele, da rede Luci Montoro. Além disso, eu estava conversando agora no intervalo aqui com a doutora Regina sobre o trabalho dela como médica fisiatra, né? E que agora a levou à presidência da Sociedade Brasileira de Fisiatria. Né? Fala um pouco sobre esse trabalho, doutora Regina. Bem, a Sociedade Brasileira de Fisiatria é um órgão da Associação Médica Brasileira e que congrega todos os médicos reabilitadores do Brasil. Nós temos um déficit muito grande de médicos nessa área. Justamente porque ele vem com essa luta dos direitos da pessoa com deficiência. Todo mundo sabe, quando falta um pediatra na rede pública, as mães vão lá na porta da prefeitura, vêm na televisão, na rádio reclamar. Só que as pessoas que têm deficiência não sabem, muitas vezes, que tem um médico especializado nisso, que é o médico fisiatra. E nós temos a nossa associação, o nosso grande desafio é aumentar o número de médicos fisiatras no Norte e Nordeste, que por incrível que pareça tem muito acidentado lá, não só de trânsito, como também aí são diferentes, são outras sequelas também, né? As crianças que não tiveram um pré-natal decente e não fizeram um parto de uma maneira científica e acabam tendo um quadro de paralisia cerebral, as sequelas neurológicas são muito grandes. Então a gente também trabalha nesse sentido. Eu fui eleita agora no último congresso e tenho 2 anos pela frente. Então eu tenho esse ano de 2015 e 2016, onde nós vamos ter a Paralimpíada, né? Pois é. Então a gente tem um desafio grande de atender também e trabalhar com o pessoal da Paralimpíada. Essa questão do movimento paralímpico, etc., acaba sendo importante para a fisiatria de um modo geral. Claro, né? claro. Ajuda a conscientizar as pessoas sobre prevenção. Enfim, prevenção é muito importante, é isso que a gente vai trabalhar muito. Outras campanhas também que a gente está fazendo, que não é só pessoa com deficiência, né? Também
dor crônica, fibromialgia. Todo mundo conhece uma mulher com fibromialgia, que é maior em mulheres do que em homens. Eu né? acho até que todo mundo acha que tem fibromialgia, depois acaba descobrindo que não. Que muita gente não tem. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso. E a pessoa que tem fibromialgia também tem que ser abordada e ser acolhida num programa de reabilitação. Porque muitas vezes, como não aparece em exame nenhum, as pessoas acham que estão inventando, que são simuladores, simuladoras. Então a gente tem um trabalho grande também de fazer essas campanhas. Músculo-esquelética, sabia que tem uma pesquisa, nós vamos lançar o ano que vem, não é só a Sociedade Brasileira de Fisiatria, é a de Fisiatria, Ortopedia e Medicina do Trabalho. Que doença musculoesquelética, muita gente tem e não sabe aonde tratar, por incrível que pareça. Conversando com uma fisiatra aqui, eu fico até preocupado em estar sentado correto. Não, está direitinho. Mas, na verdade, as pessoas têm que prestar atenção em tudo isso. Agora, a questão da formação do médico fisiatra, em que momento da faculdade de medicina ele opta por essa especialidade? É como uma outra especialidade? É como outra especialidade qualquer. Ele acaba a faculdade de medicina e ele faz uma residência, presta exame para uma residência, que é 1 ano de clínica geral, quer dizer, roda em tudo, e 2 anos trabalhando no centro de reabilitação, onde ele vai ver todas as doenças incapacitantes, aprender a trabalhar em equipe, que é uma coisa importante, né? O médico tem que aprender a trabalhar em equipe interdisciplinar, né? Ele não é o centro da sapiência, do universo, né? Eu acho que o médico talvez seja, entre as profissões que a gente conhece, assim, no mundo todo, né, claro, talvez seja uma das profissões mais voltadas para isso mesmo, mais conscientes dessa necessidade, né? Não, mas tem ainda muita especialidade que não pensa assim, né? Mas também vai muito da personalidade, né? Eu acho que o cirurgião, ele é diferente de outros profissionais clínicos. O cirurgião, ele tem que decidir ali na hora sozinho, né? Se ele vai tirar o apêndice ou se não vai, né? O ginecologista, o obstetra, se vai para um parto normal ou para uma cesárea, né? O cirurgião transplantador, aquele momento cirúrgico, ele opta por tal ou tal técnica cirúrgica, né? Então já o fisiatra, como outros profissionais, trabalha em equipe. Então exerce tudo isso, aprende a treinar, ser treinado em reabilitação num centro de reabilitação. Nós temos a nossa residência aqui, já formamos outros médicos que já estão aí, porque Rio Preto só tinha 2 fisiatras, né? Que era eu e o prefeito. O prefeito também é. E hoje eu já estou muito feliz que temos mais fisiatras. Eu já tenho 7 jovens médicos, até de outros estados, treinando no nosso serviço de residência. Quero agradecer ao Dr. Horácio, que dá o maior apoio para a nossa residência, o professor Dulcimar, doutor Dulcimar, que é da FAMERP. E a nossa residência tem sido muito procurada. Então agora a gente já está fundando uma 2ª residência na região de Fernandópolis. Puxa vida. Estamos aí, trabalhando. Doutora, voltando a falar sobre as sequelas dos acidentes de trânsito, né? A Rede Lucy Montoro trabalha muito com isso na reabilitação dessas pessoas, etc. E como muitos deles são jovens e homens, eu estava conversando aqui com a doutora Regina, ele estava me explicando, me relatando um caso que está em processo de recuperação ali no tal, uma pessoa que é música, um músico, um menino que é músico e que perdeu um membro superior, perdeu um braço. Superior. E como é que ele vai tocar a guitarra dele? Quer dizer, isso é possível? Como é que é feito esse trabalho? Isso que é o bacana da reabilitação. A equipe toda se reuniu, então imaginou, né, um desenho de uma prótese de membro superior de um modo especial, onde ele consegue pôr, acho que é palheta, né? Isso, palheta. Ele consegue colocar colocamos as cordas de uma maneira diferente, até foi uma ideia, porque um dos nossos residentes médicos, ele é roqueiro. E é guitarrista sabe também. O que vocês estavam falando ali, né? Então foi até uma ideia, isso que é o bacana, do médico residente lá, Dr. Marcelo, que é da região de Bauru, está voltando para Bauru, agora está acabando a sua formação. E na discussão de caso, falou, doutor, eu sou roqueiro, eu sou jovem, e eu sei da importância que é isso para o jovem. Então, isso que é bacana da reabilitação. Então, nós estamos fazendo todo um processo, fortalecendo os grupos musculares dele com o professor de educação física, o físio, de uma maneira X. E hoje mesmo eu estava lá, estão testando como que a gente está fazendo. Ele já está tirando uns acordes lá, vamos ver se dá certo. Tomara que dê. Então é isso que é o bacana. E a Rede Lucy, ela entrega todos os equipamentos, isso que é importante. Antigamente, a pessoa que precisava de uma cadeira de roda, de um equipamento desse, ou ele ficava numa fila de anos,
Quando inaugurou Lucy há 3 anos atrás, nós tínhamos pessoas há 9 anos esperando por uma cadeira de banho, porque tomavam o banho no chão, em cima de um carpetinho, ou não conseguia nem defecar direito, né? E a Rede Lucy entrega tudo, cadeira de banho, cadeira de rodas, as cadeiras de rodas todas são especiais. Esse mês ainda vamos entregar 23 cadeiras motorizadas, tudo pelo SUS, até cadeiras com apoio para aquela pessoa que não mexe nada, mas tem consciência, ela tocar com o queixo. Né? Nós temos, porque é importante para a pessoa, né? Ela ir de um quarto para a sala, ela andar num shopping, né? É isso mesmo que a gente está aí. Então nós entregamos tudo gratuitamente. As próteses são alemãs, é isso. Doutora, e como que as pessoas chegam à Rede Lucy Montoro? Quem leva elas lá? Como é que são apresentadas à Rede Lucy Montoro? A Rede Lucy Montoro, na hierarquia da Secretaria de Saúde, ela não é porta aberta, né? Então não pode chegar alguém lá e falar assim, eu quero ir, tá? Então, ela deve procurar na sua cidade o departamento de saúde, algumas cidades é secretaria, outras é departamento, né, escritório de saúde. Ela passa, aí eles agendam online uma triagem com a gente. Na triagem o paciente passa com um médico, fisiatra, um psicólogo e uma assistente social. Então, ali, os 3 é que decidem se a pessoa está apta a entrar no nosso programa de reabilitação. Porque, como eu te falei, às vezes a pessoa está tão deprimida que ela não vai conseguir. Ela primeiro precisa tratar a depressão. Ou então, do ponto de vista social, ela não tem como ir ao Lucy, né? Frequentar 2, 3 vezes por semana. Aqui em Rio Preto, especificamente, onde é o local? Onde ela vai na UBS, no posto de saúde. O posto de saúde encaminha para o núcleo de reabilitação. Qualquer das UBS. Qualquer da UBS mais próxima de sua casa. E o núcleo vai fazer também a sua parte burocrática e nos encaminha. E nós fazemos triagens todas as segundas e quintas-feiras. A demanda tem sido muito forte, doutora? Muito grande, a gente tem fila de espera. Muitas vezes o paciente já entra em programa, começa a receber suas órteses, sua cadeira de roda, mas o programa de reabilitação demora. A gente tem uma fila, já tivemos uma fila maior. Hoje a gente está com 65 pacientes na fila. Eu peguei esse dado hoje, né? Porque nós atendemos, como eu te falei, a gente tem um grupo de vagas para amputados, um grupo de vagas para pessoas com dores em geral, um grupo para as lesões encefálicas ou acidente cerebral, um aneurisma, e as crianças com paralisia cerebral e malformações. Então, às vezes o paciente está lá na fila e não entende por que ele está na fila, porque enquanto o outro está em programa, a gente não dá alta antes da hora, né? Claro, não tem como abreviar esse processo, claro. Né? E quanto tempo costuma demorar essa fila? Tem demorado? Olha, uma média de 6 meses, 7 meses, dependendo. A criança é mais difícil a gente dar uma alta, porque até a criança aprender a andar, né? As crianças é mais demorado. Tem todo aquele fluxo escolar, né? Que às vezes elas têm a aula de manhã e a vaga é só de manhã, então elas ficam esperando. Mais um ponto que ressalta a importância de ações preventivas como essa, evitar esses acidentes de trânsito, diminuindo a demanda, vai aumentar a chance de tratamento das outras pessoas. Vai aumentar a chance das outras pessoas que não tiveram acidentes automobilísticos, né, que são as outras doenças incapacitantes. Puxa vida. É um trabalho realmente bastante interessante, muito legal, muito bacana. Nós temos robôs lá também, que fazem um trabalho para membro superior, para quem tem sequela de AVC, muito interessante. Temos 2 robôs. Então a gente tem um trabalho assim de ponta. Tudo que é de ponta em termos de reabilitação, a gente tem lá. Pena que não dá para atender todo mundo, né? Mas a gente faz possível. A senhora citou agora há pouco um aspecto que considero bastante importante. Algumas pessoas nem podem chegar a iniciar um tratamento, uma reabilitação, por problemas intercorrentes aí. Por exemplo, a depressão. Quer dizer, imagino que um acidente provoque uma profunda depressão em algumas pessoas. Isso deve, claro, variar de caso para caso, etc. Mas é um problema. A pessoa tem que primeiro se livrar dessa depressão e depois iniciar o processo. Por isso que ela é avaliada por uma psicóloga. Essa psicóloga vai fazer testes. Porque, olha, se a pessoa está muito deprimida e você não trata nem com terapia e nem com antidepressivos, como que ela vai ter força para acordar cedo, ir lá, fazer exercício de fisioterapia, fazer exercício de educação física? Quem tem uma pessoa deprimida em casa sabe como é que é.
Então, às vezes, muitas vezes eles começam e desistem no meio do caminho. Então, a gente primeiro trata a depressão para depois entrar em programa. Que vai ser muito importante, eu imagino que sim, né, doutora, o envolvimento dele no processo de reabilitação. Claro, se ele não quiser, não há como resolver. Não adianta. Reabilitação, e muitas vezes a gente até tem esse problema com os familiares, é um processo endógeno. O paciente tem que querer ser reabilitado. Às vezes a família inteira leva o vozinho que teve um AVC, que está com comecinho de Alzheimer, mas olha, a gente quer que eles reabilitem. Mas se a pessoa não tiver essa vontade interior, não consegue. E muitas vezes o paciente sofreu traumatismo craniano, ele também não consegue entender a ordem do terapeuta, né? O que o terapeuta quer, olha, vai fazer um exercício de rolar, por exemplo. O paciente, às vezes, até do ponto de vista motor, ele tem movimento, mas ele não entende, porque ele bateu a cabeça, ele ficou muito tempo em coma, ele tem que melhorar essa parte. Então, às vezes, a gente posterga o começo do programa até que ele começa a entender aquilo. Ou então encaminha para a fono, né, a fonoaudióloga, que vai fazer um trabalho de fonoaudiologia para depois ele entrar no programa. Nossa. Então, por isso que as pessoas, às vezes, acham que reabilitação é simples, mas não é, tem todas essas nuances. E a senhora estava nos dizendo, existem, além da rede Lucy Montoro, outras instituições que prestam serviço de reabilitação importante em Rio Preto. Me lembro aqui, posso estar enganado, em relação à ACD. Sim, sem dúvida. O Renascer. Renascer, o próprio núcleo de reabilitação municipal, existem vários. As faculdades aqui da região todas têm, e de Rio Preto, tem ambulatórios, né, com os profissionais. Então, acho que a pessoa que está nos assistindo tem uma gama de lugares. Rio Preto é muito abençoado na área de medicina e na área de reabilitação também. Que bom que seja assim. Que bom. E, doutora, eu queria desejar pleno sucesso para essa campanha de prevenção contra acidentes de trânsito e pleno sucesso também para presidente da Sociedade de Fisiatria, da Sociedade Brasileira de Fisiatria, né? Imagino que tenha bastante trabalho pela frente. Bastante. Né? A medicina passa por um momento difícil, né? Com os mais médicos, e agora também temos uma legislação nova de valores a serem cobrados, né? De procedimentos pelos convênios, né? Isso. E tudo isso de defesa profissional faz parte dos membros da Associação Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira, no meu caso, de Fisiatria. Acho que nós estamos vivendo um momento de rediscussão de algumas posturas médicas, certo, de modo geral. Essa questão do mais médico, sem dúvida, trouxe isso de novo. Já traz de volta a questão de... Nós estamos praticando filosoficamente a medicina correta no Brasil. Tem muita coisa a ser discutida, né? Tem muita coisa a ser discutida. Tem uma medicina que é muito cara. Isso. E também uma medicina meia boca dos cubanos. Não tenho nada contra os cubanos, eu acho que eles têm uma experiência muito grande na medicina preventiva. Mas o que tem que entender é que houve um erro. É a mesma coisa de contratar cozinheiro para resolver a fome da África sem comida. Então estão pondo a culpa nos médicos de uma má gestão dos recursos do SUS no país inteiro. Então não adianta pôr o médico num local e não ter recurso nenhum para você tratar das doenças dos pacientes. E o problema da saúde no Brasil, embora se diga, fale-se muita coisa, o problema é fundamentalmente econômico, né? É questão de dinheiro. É dinheiro e de uma gestão que tem que ser revista, né? Há muito tempo que não se faz um aporte. A gente luta por melhores verbas para a saúde. Se a gente tiver melhores verbas para a saúde, eu tenho certeza que tudo vai melhorar. Tá certo. E bem gerida. Doutora Regina, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Volte outras vezes, sempre trazendo notícias boas como essas que a gente trouxe hoje, quer dizer, que provoque pelo menos a reflexão entre as pessoas sobre a importância das pessoas estarem atentas para evitar situações tão trágicas, tão perigosas quanto essa questão do trânsito em São José do Rio Preto, onde 97% dos acidentes com vítimas acontecem no perímetro urbano, nas ruas e avenidas da cidade. Isso. Muito obrigado. Obrigado. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, convidando para estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas, aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.